acontece é que depressão, na verdade, não é uma doença. Depressão é a porta de entrada para um grupo de doenças. Então, existem muitos tipos de depressão. E a gente poderia ficar, como de fato eu tenho aula disso, ficar 1 hora conversando só sobre os tipos e as classificações da depressão, né? Você citou a classificação quanto ao curso. Tem classificação quanto ao subtipo clínico, quanto à resposta ao tratamento. Então, eu arrisco dizer que não existe uma depressão semelhante à outra, ou igual. Semelhante sim, mas não igual à outra, em pacientes diferentes, ou até em um mesmo paciente em momentos diferentes da vida. Então, depressão é uma doença que é um grupo de doenças, é mais certo dizer assim. E ela chama depressão por quê? Porque quando você pensa em depressão, você pensa num gap, né? Num buraco. Porque existe, apesar de ter essa multiplicidade de sintomas, existem alguns sintomas ditos nucleares que são comuns a todos os tipos. Né? Então, vamos dizer assim, é muito útil agrupar esse capítulo. Na verdade, transtornos depressivos é um capítulo da psiquiatria, que tem um monte de transtornos e que são unidos por alguns sintomas nucleares. Mas para não perder aquilo que você falou do curso, que é muito importante. Vamos imaginar aqui, juntos, uma historinha, uma sequência. A pessoa teve um episódio depressivo. O que vai melhorar a chance dela sair desse episódio depressivo? É buscar o tratamento o mais rápido possível. Tratamento, né? Medicamentoso e psicoterápico. Além das mudanças de estilo de vida, como você falou. Né? Então, se não está se alimentando legal, tem que se alimentar legal. Se não está fazendo atividade física, é recomendável fazer uma atividade física. Sono, fundamental. E se a pessoa não tem um manejo do estresse adequado, é legal que até no trabalho psicoterapêutico ela aprenda a manejar legal o estresse. E aí tem o lado do tratamento medicamentoso que nas depressões, salvo na depressão leve de curta duração, sim, a imensa maioria das depressões o tratamento medicamentoso é imperativo. Então a pessoa faz tudo o mais rápido possível, tratou, melhorou. Vamos supor num caso bom que a pessoa melhorou em 1 mês. Tem casos que a pessoa fica ótima em 1 mês? Tem. Graças a Deus tem. Nossa. Tem casos que são mais difíceis. Mas há alguns casos que a pessoa fica boa rápido. Doutor, posso parar o remédio? Não. Isso aí, um pesquisador chamado Kupfer, ele fez essa pesquisa. Ele falou, quanto tempo será que a pessoa tem que ficar com o remédio para que a gente possa descontinuar e não corra o risco de voltar à depressão? E para que o risco diminua ao mínimo, é preciso pelo menos 6 a 9 meses. Então a pessoa trata a depressão. Tá bem? Eu brinco com os pacientes assim, é que nem aquela plaquinha na frente da obra, estamos 0 dias sem acidente. Faz tempo que eu não vejo essas plaquinhas, né? Acho que talvez os mais jovens que estão vendo a gente... Digital, doutor, digital agora, eu acho, né? Deve estar no intranet das empresas, sei lá. Porque a gente passava... Então, para os jovens, a gente passava em frente a uma obra, tinha uma plaquinha, estamos tantos dias sem acidentes, né? Então, quando os pacientes... Olha, você está bem, você voltou a ser o que você era antes, a gente coloca lá, 0 dias sem acidentes. A gente precisa pelo menos 6 a 9 meses a pessoa bem, aí a gente descontinua o remédio aos poucos e a pessoa tem alta. E aí, se Deus quiser, a pessoa fica bem. Por que não se fala que depressão tem cura? Doutor, você acabou de falar que a maioria das pessoas ficam bem com o remédio? Porque a palavra cura, ela não se aplica legal. Porque quando a gente fala cura em medicina? Quando você deixa de apresentar a doença, não tem sequela e a chance da doença voltar é a mesma de qualquer outra pessoa. Então imagina, eu tive pneumonia, tratei a pneumonia. Curou, nem sequela nenhuma, tô ótimo. E a chance de eu voltar a ter a pneumonia é igual a de qualquer outra pessoa. Então tô curado. Entendi. E na depressão não é assim. Se você nunca teve depressão na vida, qual a chance de você vir a ter um diagnóstico de depressão em algum momento? Você chutaria um número? 10%. 17 a 18%, né? Na cidade de São Paulo. É bastante. É bastante. É uma doença muito comum. Então, quase 1 em 5 pessoas vai ter um episódio ao longo da vida. Agora, a partir do momento que você já teve depressão, a chance de você voltar a ter é 50%. E aí me perguntam, doutor, mas por que isso acontece? Bom, primeiro porque é uma coisa, às vezes, difícil das pessoas entenderem. Porque, assim, a partir do momento que você apresentou depressão, aquilo lá revelou que você tem uma vulnerabilidade. Então, automaticamente, só por isso, eu já falo assim, revelou-se que essa pessoa tem a vulnerabilidade a ter depressão. Então, só isso já seria um motivo para supor que essa pessoa tem mais risco que as outras. E tem mais um motivo. E que vale para muitos transtornos psiquiátricos isso, Viviane. A partir do momento que você tem uma crise, a chance de vir a ter novas crises aumenta. Então, assim, se eu tive um episódio depressivo, a chance de eu ter um próximo é 50%. Se eu tiver o segundo, a chance de ser o terceiro é 70%. E se eu tive o terceiro, a chance passa de 90%.
Aí entra no segundo ponto. Por que algumas pessoas têm que fazer um tratamento mais prolongado que outras? Então, vários são os motivos. Primeiro, a pessoa melhorou, mas não está boa ainda. A gente mantém o tratamento. A gente vai parar o tratamento numa pessoa que não está boa ainda. Por quê? Porque ela não está boa e a chance de piorar é muito grande, né? Uma pessoa que já teve vários episódios ao longo da vida. Uma pessoa, por exemplo, que já teve 3 episódios, a chance de voltar a ter é muito grande. Então, a gente tende a manter o tratamento. Nas depressões muito graves, a gente fala assim, poxa, vamos correr o risco de ter um novo episódio? E uma pessoa vai abandonar o trabalho, vai perder o emprego, vai se isolar da família de novo. Então, a gente tende a manter mais o tratamento. Nos idosos, os tratamentos tendem a ser mais resistentes. Então, a gente tende a manter mais o tratamento. E a depressão no idoso pode ser uma coisa muito triste. Por exemplo, durante essa situação epidemiológica que a gente passou por aqui, a minha mãe ela tem uma deficiência visual considerável, ela tem retinose pigmentar e ela tem uma deficiência auditiva também considerável. Então, ela tem uma vida muito circunscrita. Assim, mesmo quando ela estava bem, não era exagero dizer que ela passava meses sem sair de casa, né? Tá. E quando veio essa situação epidemiológica, o que ela mais gostava na vida, que era a diversão dela, que ela se preparava durante a semana, que era receber os filhos no domingo, ela já não estava recebendo. E aí o que aconteceu? Ela entrou em depressão. E depois que ela entrou em depressão, foi ladeira abaixo. A deficiência visual dela piorou. Ela tinha o tremor do Parkinson e foi assim, avassaladora a evolução do Parkinson. Piorou demais. Hoje ela está na cadeira de roda. Nisso, a demência associada ao Parkinson, associada à depressão, também prejudicou ela cognitivamente. Foi a porta de entrada, como o senhor disse. Exatamente. Então, a depressão piorou todo o prognóstico dela. E que eu reconheci, eu fiz o tratamento, né? Então, no idoso, o idoso não tem mais a reserva que a gente tem. Então, a gente pode passar por alguns perrengues. Aí, falando de maneira geral, claro, até na vida. A gente pode passar por alguns perrengues que a gente se recupera melhor. O idoso não. O idoso não tem mais as reservas que a gente tem. Isso vale para a depressão. Então, no idoso, a gente tende a manter mais o tratamento. Então, o tratamento, Viviane, ele tem diretrizes claras e científicas, determinadas pelas evidências, mas ele é individualizado também. E quanto ao curso da depressão, então pode ter a depressão episódio único, metade dos casos. Pode ter episódios recorrentes. E pode ter a depressão crônica. Já há mais de 2 anos seguidos com depressão, a gente já considera a depressão crônica. E mesmo a depressão crônica, ela pode ter sintomas leves, moderados a graves. Ela pode ter sintomas leves que pioram em alguns momentos. Então, cada caso é um caso, tem que ser individualizado.